Para base da nossa oração, Hebreus no capítulo 11 e o versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém. Então nós vamos ajoelhar neste momento. Eu vou pedir ao irmão José Adão que faça a oração. Amém. Eu convido a todos que possam ocupar os lugares e desde já eu quero estender as cordiais boas-vindas a todos os irmãos, visitantes, que possamos sentir bem aqui na casa de Deus e possamos sentir o calor do Espírito Santo e possamos compreender a mensagem para esse dia e para este momento. Vamos ter um hino especial, irmã Cleide. Som. Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza.
já que posso escolher, humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus e também a irmã Cleide por ter cantado este hino. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos ouvir agora a mensagem pelo irmão Cleiton Roberto, Estrangeiros na Terra. Vamos ouvi-lo com atenção. Saúdo novamente a igreja, o capaz Senhor Jesus Cristo, amém? Peço que seus corações possam estar levando os pensamentos ao Deus, para que a mensagem que será exposta aqui nesta manhã possa servir de elevo espiritual para o nosso crescimento. Que o Senhor possa me ajudar, que tudo que venha a ser dito aqui seja conforme a vontade dEle. Amém? Estrangeiros na terra. Em Hebreus 11:13 diz assim: mas tendo-as visto e saudado, de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe quem disse isso aqui? O povo de Israel. Eles ouviram as promessas de Jesus, mas eles não entraram na Canaã celestial, mas eles confessaram que eram estrangeiros, que eram peregrinos. O que seria estrangeiros, peregrinos? O que os irmãos acham? O que é peregrino? Estrangeiro. Pessoas que não moram no lugar de origem, que não estão no lugar de origem. Então, estrangeiro que não é daquele local. Eles confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos. Eles moravam aqui nessa terra. Se eles moravam aqui, agora nós vamos trazer para nós, né? Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. Não somos deste mundo. Eu vi um irmão dizendo na lição do dia, lá em Santa Teresa, que ele disse que para você morar em um país diferente, que não é o seu de origem, você tem que ter um green card, que é uma licença para você morar no lugar, num país que você não nasceu. Aí, nos Estados Unidos, corretamente.
E eu fiquei analisando e falei assim, nós precisamos de ter um green card espiritual, né? Celestial, para morar no céu. E esse green card nos é concedido se nós obedecermos a Jesus. Mas nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre alguns personagens da Bíblia para nós entendermos o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Pergunto para vocês, você adaptaria em viver em um país onde a língua, as tradições, os costumes são totalmente diferentes? Um país onde o vestuário é diferente? Nós vemos aí diversos vestuários, né? Cada país tem a sua cultura e se posta diferente um do outro, se veste diferente. Onde as comidas são estranhas, insetos gigantes, fritos na Tailândia, em Pequim serve até carne de cão em restaurantes. Você se adaptaria facilmente? Até no nosso país, que é muito cheio de diversidade, a alimentação são diferentes. Conheci alguns estados aqui pelo nosso Brasil, eu pude perceber que temos algumas coisas diferentes. Quando eu estive no Maranhão, no Pará, lá o povo tem muito costume de tomar açaí, cuscuz, umas coisas muito fortes. Então o açaí deles lá não tem doce. Eu fui tomar um copo daquele negócio, que eu gosto de açaí em Belo Horizonte. O negócio me fez um mal, fiquei uma semana ali com dificuldade. Então assim, até no nosso próprio país temos o quê? Culturas diferentes. Então, uma pergunta, você se adaptaria a essas, onde as comidas são estranhas, né? Aonde venera deuses desconhecidos, aí está Ganges. Eu fui pesquisar o que é Ganges. Ganges é um rio que eles endeusam, adoram ele, que eles acham que aquela água ali é purificadora e faz milagres. Então, aonde pessoas veneram deuses desconhecidos, totalmente pagãos na adoração, né? Adoram imagens, coisas que não têm vida. Então, uma pergunta para nós, será que nós nos adaptaria a esse tipo de sistema, onde que é totalmente diferente dos nossos costumes? Cada país tem sua cultura, e nós sentiríamos como peixe fora d'água. Aonde que a gente estiver em algum local, onde que não é normal os nossos costumes, as nossas tradições, né? Parece que agora na Europa está um frio tão grande que tem muitas pessoas que estão morrendo. Então, assim, o clima lá é diferente do nosso. Eles estão acostumados com frio, mas não tão grande como está. E aqui no Brasil agora está um calor tremendo, né? Nós vemos aí como é que as coisas estão mudando, né? Nada melhor que o nosso país, nossa terra e os nossos costumes. Ao morrer em 5 de dezembro de 1891, em Paris, na França, Dom Pedro disse uma frase muito interessante, diz assim: nunca me esquecerei do Brasil, morro pensando nele, Deus o proteja, aqui era sua pátria. Ele gostou tanto aqui do Brasil, que ele disse essa frase antes de ele morrer: nunca me esquecerei do Brasil, morro pensando nele. Então, muitas vezes, nós acostumamos com os costumes de um país diferente, e ele aqui citou o Brasil. Agora, trazendo para nós espiritualmente, irmãos, nós não somos daqui, somos peregrinos e estrangeiros. Mas muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Nós estamos acostumando com este mundo, com as modas, com as comidas, com as coisas que esse mundo oferece. Estamos achando bom demais. Muitas vezes não temos tempo para preocupar nas coisas celestiais. Estamos na correria com as coisas deste mundo. Estamos gostando deste mundo. Mas aqui a palavra de Deus vai nos falar mais que todas as coisas deste mundo aqui, elas são passageiras. Nós somos peregrinos e forasteiros. Não nascemos para ficar acomodado com as coisas deste mundo. Imagina você ter que viver como estrangeiro em um país estranho, contra sua própria vontade, uma existência inteira. Os irmãos já imaginaram? Você ter que morar em um país que você não sabe o idioma, as comidas são diferentes, cultura diferente. Agora você imagina, você contra sua própria vontade, agora você tem que morar ali. É uma coisa difícil, hein? Muito
terrível. Vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus, de alguns homens que tiveram que passar de ser peregrinos e estrangeiros fora do seu país. Foi o caso de José, jovem mimado pelo pai, mas odiado pelos seus irmãos. Diz assim: enquanto isso se passava José com seus detentores, estava a caminho do Egito, jornadeando a caravana para o sul, em direção das fronteiras de Canaã. O rapaz podia discernir à distância as colinas entre as quais se achavam as tendas de seu pai. Chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso. Em sua solidão e aflição, com o coração a tremer, olhou para o futuro. Que mudança na situação de um filho, ternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado. Só e sem amigos, qual seria a sua sorte na terra estranha? Aqui ele iam. Por algum tempo, José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Olha que triste, hein? Teve que se morar, agora ser escravo, então ele chorou amargamente, né? Se sentiu triste, só, sem amigos, sem seu pai, sem sua família. José viveu dos 17 a 110 anos longe de sua terra. Olha que vida, hein? Muito tempo da sua terra natal. Até os 30 anos como escravo. Interessante, hein? Passou por momentos terríveis na sua vida, como estrangeiro e peregrino longe de casa e longe da família. Vamos colocar-se no lugar de José, hein? Será como é que seria a nossa reação no lugar desse jovem? Antes de morrer, José fez um pedido especial aos filhos de Israel, né? Que ele fosse enterrado na sua terra natal. Outro personagem, Moisés, também por circunstância teve que se ausentar da terra de seu nascimento por 40 anos. Sabe por que Moisés colocou o nome de Gerson em seu primeiro filho? Diz a palavra de Deus que em Êxodo 2, 22 diz assim: e ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira. Então o nome de seu filho mostrava a peregrinação que ele estava passando em terra estrangeira. Pela desobediência, Israel teve que tornar estrangeiros em terra estranha. Trazendo para nós, estamos aqui neste mundo aguardando a volta de Jesus. Esse é o nosso foco. Mas muitas vezes estamos aqui, Jesus está tardando a sua volta. Sabe por quê? Por causa da nossa desobediência. Estamos muito acomodados com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece. Mas Jesus nos deu uma missão, antes de ele subir ao céu. Diz que a última missão de Jesus, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Essa missão que ele deu para mim e para cada um de vocês. Mas muitas vezes estamos aqui, acomodados, não estamos fazendo o trabalho. Jesus quer salvar todos. Por isso que Jesus ainda não veio, porque estamos aqui, pela nossa desobediência. Em 2 Crônicas 36, 17 a 20, diz que Israel teve que deixar a Palestina e viajar a pé até a Mesopotâmia da Babilônia, aproximadamente 2.000 quilômetros, a pé. Muito longe, hein? Em Jeremias 25, 11 a 12, fala aqui sobre 70 anos em cativeiro, depois de vários anos, expressa sua angústia. Em Salmo 137, 1 a 4, diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, nos salgueiros em que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram a cativo nos pediam canções, e o que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apegue-se minha língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não proferir Jerusalém a minha maior alegria. Olha aqui, esses salmos relata a angústia que o povo de Israel estava. Agora eles são escravos, em cativeiro, agora os que escravizavam ele pedindo cântico, que eles tocassem, cantassem hinos de Sião. Será que é fácil, irmãos, você louvar a Deus sendo escravizado, num momento difícil da sua vida? Então eles aqui foram
a expressão de angústia para eles, né? Eles não tinham desejo de adorar o nosso Deus, de louvar a Deus, porque estavam assim sendo escravizados, passando por momentos difíceis ali, e eles ainda queriam que eles adorassem, louvassem aqueles hinos para os alegrar. Quando ao término dos 70 anos tiveram o privilégio de regressar, parecia um sonho. Salmo 126, de 1 a 3, é o Salmo do retorno, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazem regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Maravilha, hein? Então, depois de 70 anos de escravidão no cativeiro, quando eles retornaram, eles pôde expressar como se estivesse sonhando. Então, nos seus lábios tinha sorriso, alegria. Queridos irmãos, estamos passando aqui nessa terra. Um dia o Rei dos Reis vai vir nos buscar. Muitas vezes estão passando aqui, nós imaginamos que está sendo muito difícil passar por momentos difíceis aqui. Muitas vezes a família desordenada, tantos problemas que passamos. Mas quando Jesus voltar, nós vamos olhar para trás e vamos falar: foi muito fácil chegar aqui. Podemos expressar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Devemos sempre ter em nossos corações, nossos lábios, ser gratos a Deus. O Senhor tem nos concedido muitas bênçãos. Devemos, igual eles aqui, aos términos dos 70 anos, eles expressaram gratidão. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo que tem nos concedido na nossa vida. Como o povo de Deus deve se considerar-se neste mundo? Uma pergunta para nós. Como nós devemos nos considerar aqui neste mundo? Somos daqui? A nossa pátria é aqui? Como devemos nos considerar? Como estrangeiros e peregrinos. Como se estivéssemos em viagem. Eu fiz várias viagens, conheço aproximadamente 22 estados. De 26, falta só poucos. Eu pude perceber que tem cidades maravilhosas. Final de semana passado, eu estava no Rio de Janeiro, subi lá no Cristo Redentor, olhei para baixo, uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, olhando de cima. Embaixo não acho tão bonita. Depois que eu retornei, tudo é passageiro. Conheci várias cidades, mas é tudo passageiro. Mas o melhor lugar para mim, sabe onde que é? Em Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte. O melhor lugar para mim é no meu lar, é estar junto dos meus irmãos de Belo Horizonte, onde eu acostumei. Então, o lugar pode ser lindo, maravilhoso, mas o melhor lugar é onde nós nascemos, onde nós estamos. Mas só que nós somos aqui, terrestre, mas nós não somos daqui. Devemos sempre pensar na mansão celestial que está preparada. E Jesus diz: queria preparar-nos lugar. Então, está preparado para nós um lugar para morar. O nosso lugar não é aqui. Devemos sentir prazer nas coisas celestiais, não aqui nas coisas terrenas. Como devemos nos considerar aqui, como estrangeiro, buscando uma pátria melhor, um lugar melhor do que este que nós estamos vivendo? Aqui tudo é passageiro. Pena que nem todos se consideram estrangeiros aqui. Como diz para os irmãos, muitas vezes estamos acomodados, acostumados com este mundo que estamos vivendo. E isso não deveria te pegar a igreja, irmão. Muitas vezes eu fico triste, porque eu nasci na igreja, e muitas vezes nossos costumes, as nossas tradições, estamos acompanhando o mundo. E se nós acompanhar o mundo, irmão, nós vamos ficar por aqui. Nós não estamos como estrangeiro e peregrino. Quando estamos como estrangeiro e peregrino, estamos em viagem. Como é que uma pessoa em viagem fica? Ele fica parado? Ele está sempre o quê? Se preparando. Preparando a bagagem para ele fazer aquela viagem. Ele não anda parado, acomodado. Nossos planos, o irmão disse, eu estava trocando ideia com ele, estava cortando o cabelo, ele diz assim: muitas vezes 99,9% dos nossos planos são para essa terra. 0,1% é para as coisas celestiais. Nós estamos muito preocupados com as coisas terrenas. E eu temo, que diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Vai adiantar de alguma coisa, irmãos? Eu fico me perguntando. O que adianta eu me formar? Devemos se progredir. Mas muitas vezes a gente quer muito para o ego, para ter status. Quer ter uma boa formação, uma boa casa. A gente só quer status para nós mesmos. Será que nós estamos pensando nas coisas celestiais, nas coisas eternas?
Muitas vezes estamos preocupados só com nossos planos aqui na terra. Mas nós somos o quê? Nunca devemos esquecer, somos estrangeiros e peregrinos, não somos daqui. Devemos pensar nas coisas celestiais. Em vez disto, muitos professos cristãos consideram este mundo como seu país. Falam o mesmo idioma, cultivam os mesmos hábitos e possuem os mesmos costumes. Muitos professos cristãos estão com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos que o mundo oferece. Queremos ser iguais a eles. O cristão tem que ser uma contramão do mundo. O mundo está indo para cá, devemos ao contrário. Não devemos seguir o mundo. A irmã Ellen White diz o seguinte: depois de contemplar em visão a santa cidade e a nova terra, como ela se passou a se sentir neste mundo? E disse, deves novamente voltar à terra e relatar aos outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitário aqui, pois em uma terra melhor, tivesse eu asas como a pomba, e voaria para lá e estaria em descanso. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Quão escuro pareceu-me este mundo. Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Ela sentiu isso, meus irmãos, porque ela contemplou as coisas maravilhosas do céu. Diz que o Senhor tem preparado para nós aquilo que os olhos não viram, que não subiu aos ouvidos. Se nós passarmos a contemplar as coisas celestiais, nós vamos achar esse mundo tão ruim, não vamos ter prazer de ficar aqui nesse mundo, vamos estar cada vez mais nos preparando para morar com Jesus. Só vemos calamidade, desastre neste mundo. E ela chegou a chorar, né? Por tanta tristeza, por um mundo escuro que ela sentiu aqui neste mundo atual. Mais adiante, diz assim: a terra para que estamos viajando, em todos os sentidos, incomparavelmente mais atraente do que era a terra de Canaã para os filhos de Israel, que lhes deteve a marcha exatamente à vista daquela terra aprazível. As dificuldades que os defrontavam não eram tão grandes como os que haviam antes enfrentado. O grande obstáculo estava neles próprios. Era a sua própria e voluntária incredulidade que os fazia recuar. Não estava disposto a arriscar qualquer coisa baseada nas promessas de Deus. A história dos filhos de Israel foi escrita como advertência para nós, para que já são chegados os fins dos séculos. Achamos-nos, por assim dizer, na própria fronteira de Canaã celestial. Não podemos, se quisermos, espiar por cima o outro lado e contemplar as atrações da boa terra. Se confiarmos nas promessas de Deus, mostraremos na conversação, no comportamento, que não estamos vivendo para este mundo, mas tornando a nossa primeira preocupação para nos preparar para aquela terra. Que maravilha, hein? Diz que até na conversação nós vamos mostrar que não estamos vivendo de acordo com este mundo, mas que estamos nos preparando para morar com Jesus naquela terra celestial, né? Esta é a nossa obra, nossa toda importante obra. Todas as outras considerações são de menor importância. Nossa conversação, nossa conduta, cada ato nosso deve ser de molde a convencer a nossa família, os vizinhos e o mundo de que esperamos ser em breve transportados para um país melhor. Todo o trabalho que viemos fazer tem que ser com foco, com o nosso objetivo, morar com Jesus. Em Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e ide-vos, pois este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Mas tendo-as visto e saudado, de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Devemos sempre ter isso em mente. Somos estrangeiros e peregrinos, não somos daqui. Estamos acostumando com este mundo. Mas aqui é um recado divino para mim e para você, meus irmãos, que somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Ser paciente, peregrino cristão. Ainda um pouco é aquele que há de vir, virá. A noite de fatigante esperar, de vigia e tristeza,
está quase passada. Em breve será dada a recompensa. O dia eterno há de raiar. Não há tempo agora para dormir. Não há tempo para desperdiçar em inúteis lamentos. Aquele que se arrisca a cochilar agora perderá preciosas oportunidades de fazer o bem. Hoje é o momento de nós trabalharmos para Jesus. Não há tempo a dormir, a cochilar. Quando estamos parados, o tempo está passando. Muitas vezes, quando chegar no fim, a balança vai ser pesada, nós possamos achar em falta. E vai ser como perca a nossa vida aqui nesta terra. Então, hoje é o momento de nos preparar para morar com Jesus. Para finalizarmos, nós vamos ler este último texto. Não atentando nas coisas para que se vê, mas para que se não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Uma mensagem de Deus para você e para mim. Não se atentar para as coisas que se vê. São o quê? Momentâneas, passageiras. Mas vamos atentar para as coisas que não se vê, que são eternas. Satanás tem trabalhado sem cessar, a fim de eclipsar as glórias do mundo futuro e atrair toda a atenção para as coisas desta vida. Tem se esforçado para arranjar as coisas de maneira que nossos pensamentos, nossa ansiedade, nossos esforços sejam tão completamente empregados nas coisas temporais, que não vejamos nem estimemos o valor das realidades eternas. O mundo e seus cuidados têm lugar demasiado grande, ao passo que Jesus e as coisas celestes pequena parte ocupa em nossos pensamentos e afeições. Devemos desempenhar-nos conscienciosamente de todos os deveres da vida diária, mas é também essencial que cultivemos, acima de tudo, a mais santa afeição por nosso Senhor Jesus Cristo. A visão das coisas celestes não incapacita os homens e mulheres para os deveres da vida aqui, mas, ao contrário, torna-nos mais eficientes e fiéis, se bem que as grandes realidades do mundo eterno pareçam atrair a mente, absorvam a atenção e eleve todo o ser. Todavia, com a iluminação espiritual, vem uma alma diligente de origem celeste, que habilita o cristão a ter prazer no cumprimento dos deveres comuns da vida. Amém. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o inimigo ele tem trabalhado, como o irmão Kleber disse, ele quer nos colocar, que nós impregnamos as nossas forças nas coisas terrenas, seculares, que não sobre tempo para as coisas de Deus. Muitas vezes você levanta de manhã, não tem tempo para fazer um culto de meditação, de meditar, ler a palavra de Deus, de orar. Estamos atrasados, estamos corridos. Então, espera um pouquinho. Não pode tirar, eu vou só contar uma experiência. Somos corridos e deixamos o quê? As coisas eternas para trás. E por isso que o nosso mundo está do jeito que está. Estamos pensando muito nas coisas seculares. Eu vou contar só uma pequena experiência de um certo missionário, que ele foi fazer uma viagem de navio. Coincidência, estava ali o presidente dos Estados Unidos na mesma embarcação. Diz que quando chegou para desembarcar, tinha um exército militar tocando, colocaram ali um tapete para o presidente dos Estados Unidos passar. Todo mundo se alegraram, aplaudiram. Então se passou ali o presidente dos Estados Unidos. E logo em seguida, depois que ele terminou de passar, aquele missionário aposentado, ele desceu do navio e desembarcou. Ninguém tocou para ele, ninguém o aplaudiu, ninguém colocou um tapete vermelho para ele. Ele ficou encabulado, né? Aquele lá foi aplaudido. E eu sequer fui notado quando eu desci. Queridos irmãos, o que eu quero trazer para vocês. Não devemos esperar glória aqui neste mundo. A nossa glória é morar com Jesus. Aqui nesse mundo tudo é passageiro. Que grave em seus corações. Somos estrangeiros e peregrinos. Queremos morar com Jesus. Não somos deste mundo. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém.